noite. Boa noite, amados irmãos e amigos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua família e toda a sua casa. Um prazer enorme podermos chegar até você e cultuarmos juntos, nós aqui da nossa casa, você aí na sua casa, onde você estiver, cultuando ao Senhor. Nós estamos felizes em poder compartilhar com vocês o nosso culto a Deus, podermos juntos compartilhar a palavra, louvarmos ao Senhor, colocarmos a nossa vida diante de Deus também em oração nesses tempos difíceis que estamos vivendo. É necessário a cada dia nós buscarmos intensamente ao Senhor, nos relacionarmos com esse Deus que é digno de receber de nós toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Nós, queridos, eu e você, nós fomos feitos para a glória de Deus. Hoje, no nosso estudo, vamos falar sobre isso. Glória a Deus, a Ele seja dada a glória. Encerrando hoje o nosso estudo da carta aos Romanos, a carta do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escrevendo à igreja em Roma. Então, te convido a compartilhar essa live com mais pessoas, para que a gente possa ter mais pessoas sendo alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo, pela palavra de Deus, e por esse momento de culto, por esse momento de estudo, para que a gente tenha aqui mais pessoas junto conosco. Também deixe o seu comentário, deixe o seu pedido de oração aqui, para que a gente possa orar junto ao final. Deixe também de onde você está participando conosco, se você é membro de alguma igreja, que Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida. Nós temos algumas pessoas já participando aqui online conosco. Que Deus possa estar abençoando você e compartilhe para que mais pessoas possam também participar. Envie nos seus grupos do WhatsApp, chame mais pessoas para estarem conosco. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esse dia. Vamos entregar as nossas vidas, as nossas famílias nas mãos do Senhor. Baixe sua cabeça, leve seu pensamento a Deus, coloque diante dele a sua vida. Coloque diante dele as suas dificuldades, as suas angústias, mas coloque diante dele também a sua gratidão por mais este dia que ele te concede, pela vida, pela misericórdia dele sobre nós e, sobretudo, pela salvação que nos foi dada pelo seu Filho Jesus Cristo. Vamos orar? E a irmã Raquel que esteja nos conduzindo em oração. Oremos, Senhor poderoso Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito. Exaltado, glorificado seja o teu nome. Pedimos, Senhor, que o Senhor, pela tua infinita misericórdia, Senhor, esteja nos usando, Pai, para falar da tua palavra, Pai. Que tudo seja para engrandecer o teu nome, Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar consolando os corações que estão enlutados, Pai. Seja por este vírus que nos assola ou por doença. Temos visto pessoas, Senhor, sofrendo, que o Senhor possa estar consolando. Pedimos, Senhor, por missões, Pai, por aqueles projetos, Senhor, que são de difícil para se fazer, Pai, como, por exemplo, o projeto Unidade, Pai, com o menor infrator, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, deste trabalho e que dê fruto, Senhor. Pedimos, Senhor, por aqueles que estão dentro do campo, Pai. Pedimos, Senhor, que esteja com todo tipo Sapucaí que está tendo essa dificuldade devido ao Covid, que o Senhor possa estar restabelecendo a saúde daqueles índios, Senhor, que o Senhor possa estar auxiliando, Pai, em tudo que precisar. Assiste essa igreja, Pai eterno, Pai de amor, use-nos, Senhor, para poder pregar o Teu Evangelho, para obedecer o Teu índio, Pai, para falar das boas novas. Perdoe, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados, Pai. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, Pai. Jesus. Que Sua graça esteja sempre nos acompanhando, Pai. Muito obrigado, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem nos feito, pelo sustento, Pai, que o Senhor nos dá de diversas formas. Muito obrigado, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos estar louvando o Senhor com a irmã Raquel. Te convido nesse momento para levantar a sua voz aí na sua casa, poder
render graças, louvor e adoração a Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória. A ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória. A ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondável seus juízos e seus caminhos. Oh, que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Cada vez que minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar.
Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se vestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se vestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se vestirá com teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Amém. Glória a Deus. Glorificamos a Deus também pela vida da irmã Jocilene, que está participando conosco. Também a irmã Hélia. Deus abençoe, irmã. Prazer ter a participação da irmã aqui conosco. Irmã Ruth Souza. Irmã Ruth, está todo mundo ligadinho lá na casa dela, cultuando o Senhor conosco. Deus abençoe, irmã. A irmã Lucineide Alves. Boa noite, irmã. Graça e paz. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a casa da irmã. Nós queremos lembrar você para que você compartilhe este culto, para que mais pessoas possam participar conosco nessa noite, mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra do Senhor. Então, se você ainda não compartilhou, compartilhe. Agora nós vamos estar lendo a palavra do Senhor, Romanos 16, dos versos 25 ao 27, que é o nosso estudo, o fim do fim, né? Nós começamos o capítulo 16, primeira semana, dissemos que era o início do fim, depois a segunda o meio do fim, e agora realmente é o fim. Os 3 últimos versículos dessa carta, dessa belíssima exposição do Evangelho, feita pelo apóstolo Paulo, inspirado por Deus. Algo maravilhoso. Nós passamos quase um ano, queridos. Aqui na internet tem bem menos tempo, né? Nós, em razão da pandemia, que nós passamos a fazer esse estudo aqui online, mas desde setembro do ano passado nós estamos estudando junto com os nossos jovens adolescentes a carta aos Romanos. Então, sem dúvida, foi um tempo muito precioso, está sendo, né? E
nós vamos encerrar hoje o estudo da carta aos Romanos, mas já queremos dizer para você que você continue conosco, nós continuaremos com as nossas sextas lives, com outros estudos, e no finalzinho a gente vai estar anunciando aí o que vai acontecer nas próximas semanas para a honra e glória do Senhor. Romanos 16, de 25 a 27, está com a sua Bíblia aberta? Abra a sua Bíblia, vamos juntos ler. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos. Mantenha a sua Bíblia e o seu coração aberto. Vamos orar agradecendo a Deus pela sua palavra. Deus, Pai de amor, misericórdia, justiça e sabedoria, nós louvamos, engrandecemos, exaltamos ao Senhor pela leitura da sua palavra revelada a nós. Pedimos, ó Pai, a iluminação do Teu Santo Espírito para que possamos entender a sua palavra e o Senhor use o Teu servo, ó Pai, pela Tua misericórdia e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós chegamos então ao final da carta aos Romanos, e após expor, o apóstolo Paulo está escrevendo, vamos nos lembrar aqui de algumas coisas. O apóstolo Paulo está em Corinto escrevendo para a igreja em Roma, que é uma igreja que se reunia nas casas na cidade de Roma, uma igreja que era composta na sua grande maioria por pessoas que haviam aceitado a Cristo e eram ali mesmo de Roma, outras eram gregos e alguns poucos judeus, uma igreja que era mista, tinha ali pessoas de diferentes nacionalidades, já vimos aqui, diferentes classes sociais, e o Evangelho abrange, alcança todas essas pessoas para a honra e para a glória de Deus. Queridos, glória a Deus. Isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui no final, dos versículos 25 a 27, é glorificar a Deus pelo Evangelho dele, glorificar a Deus por tudo aquilo que Deus fez, por tudo aquilo que Deus havia feito, por tudo aquilo que ele estava escrevendo ali. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, escreve uma exposição, uma explicação do Evangelho de Jesus Cristo. Então ele glorifica a Deus no final, fazendo quase que um resumo desse Evangelho. O apóstolo Paulo, me parece que ele estava tão entusiasmado e tão ali impressionado com aquilo que o Espírito Santo estava falando a ele, que ele parece que por 2 vezes ele tentou terminar essa carta e ele não conseguiu. Se os irmãos observarem, no versículo 20, o apóstolo Paulo meio que se despede, fala: a graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Parece que ele está despedindo, parece que ele vai terminar a carta. E ele escreve mais um pouco, ele escreve mais algumas saudações e vai até o versículo 24. No versículo 24 ele escreve de novo: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém. E ele ainda assim não consegue terminar. Então, depois de tudo isso, o apóstolo Paulo está ali vendo tudo aquilo que Deus tinha falado através dele, esse evangelho maravilhoso, e ele então glorifica a Deus. Ele faz aquilo que talvez aí na sua Bíblia vai estar escrito assim em cima desse texto. Provavelmente está escrito, se a sua Bíblia é aquela que tem aqueles títulozinhos, vai estar escrito em cima do texto aí, quando vai começar o versículo 25, a doxologia ou doxologia final. Porque após expor o Evangelho de Jesus Cristo, explicar isso para aquela igreja em Roma, o apóstolo Paulo o que ele faz aqui se torna uma doxologia. Mas o que é isso? Que palavra estranha é essa? Doxologia. Essa palavra ela vem de 2 palavras gregas: doxa, que é glória, e logia, que é a palavra, ou seja, uma palavra de glória, uma palavra de exaltação, uma palavra de glória a Deus. O apóstolo Paulo aqui está glorificando a Deus e ele está convocando a igreja em Roma para glorificar a Deus, e está também convocando a igreja, a mim e a você, para glorificarmos a Deus. E glorificarmos a Deus por quê? Pelos seus grandes feitos. Boa noite, tio Ronaldo, Deus abençoe. Então o apóstolo Paulo está aqui convidando a todos aqueles que têm acesso a esta carta hoje a glorificarem a Deus pelos seus grandes feitos, por aquilo que Deus fez e faz através do Evangelho.
o apóstolo Paulo aqui no final dessa carta, ele está praticamente fazendo um resumo do que Deus fez em Jesus Cristo, através de Jesus Cristo. Ele vai dizer aqui que o Evangelho de Jesus Cristo, ou seja, a boa notícia de salvação, é o poder de Deus para salvar, e não só para salvar, mas também para confirmar essa salvação em nós, ou seja, para nos guardar, para nos manter perseverantes na fé em Jesus Cristo. Ele vai dizer também que o Evangelho, ele é o próprio Jesus Cristo. O Evangelho é boa notícia, boas novas, esse significa a palavra Evangelho. E Jesus Cristo é a boa notícia, Ele é o conteúdo dessa boa notícia, Ele é essa boa notícia revelada que veio até nós e está registrada agora na Bíblia, a palavra de Deus. Esse é o Evangelho é Jesus Cristo, Ele é o centro do Evangelho, Ele é o centro de tudo. E nós vamos também ver aqui que desde o Antigo Testamento, a palavra de Deus já apontava para esse que aqui é chamado de mistério, porque no Antigo Testamento estava como um mistério, estava ali só referências, mas não estava ainda muito claro. Mas nós, quando então isso nos é revelado através de Jesus Cristo vem, nós podemos ver isso com mais clareza. Então esse Evangelho ele foi anunciado pelos profetas no Antigo Testamento, ele foi anunciado pelos profetas, ele foi revelado em Jesus Cristo e ele agora foi proclamado pelos apóstolos e continua sendo proclamado até hoje. Então é esse Deus, seja agora, é esse Deus que salva, é esse Deus que dá salvação a todas as nações, envia salvação a todas as nações através de Jesus Cristo. É importante a gente lembrar que sempre isso, o apóstolo Paulo está falando aqui para judeus e gentios. Ele está dizendo aqui que os gentios, aqueles que não eram do povo judeu, dos judeus, que é o nosso caso hoje, nós não somos judeus, não somos daquele povo, mas a salvação nos alcançou, fomos alcançados pela graça, pela salvação, através de Jesus Cristo. Então ele diz, Deus, Ele é poderoso para salvar vocês, Ele é poderoso para salvar e para confirmar essa salvação, para guardar vocês, para manter vocês firmes e perseverantes na fé. Então, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, é a primeira frase do versículo 25, que ela é uma introdução para a conclusão que está no versículo 27. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, versículo 27, ao Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. É a Ele que merece toda a glória. Não há nenhuma glória em nós, não há nenhum mérito em nós, da nossa salvação, da nossa vida. Tudo que somos e fazemos, se nos movemos e existimos, é pela graça de Deus e para a glória de Deus. Ele é digno, Ele é merecedor e Ele é o único merecedor de receber de nós toda a nossa glória. A nossa vida deve ser voltada para glorificar a esse Deus que nos dá salvação em seu Filho Jesus Cristo e assim Ele nos dá a vida e vida eterna. Amados, então vamos ao texto, vamos observar um pouco mais de perto esses versículos. Vamos passar aqui e estudar rapidamente, porque esses versículos, 3 versículos, mas sem dúvida nós poderíamos ficar por muito tempo estudando somente esses 3 versículos, mas pretendemos que o Espírito Santo complete o nosso coração e vamos falar um pouco a respeito desses versículos, fazendo um resumo daquilo que esses versículos estão nos dizendo. Então, esteja atento ao que a palavra nos diz e se dedique ao estudo dessa palavra que é preciosa aos nossos corações. Então, o apóstolo Paulo aqui está convidando, ele está glorificando a Deus e está convidando a igreja para glorificar a Deus, porque Deus ele é poderoso. Deus é aquele que nos envia salvação através do Filho Jesus Cristo. O apóstolo Paulo então convoca toda aquela igreja em Roma. Glorifiquem a Deus, queridos. Vocês gentios, a salvação chegou até vocês e Deus vai confirmar isso em vocês. Então glorifiquem a Deus. Deus vai confirmar isso na vida de vocês e também no dia do juízo Ele confirmará que vocês são o povo dEle. Foram tornados povo dEle através de Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo glorifica a Deus aqui pelo que Deus é, pelo que Ele faz e pelo Evangelho, ou seja, pela boa notícia de salvação. É uma convocação
a glorificar a Deus. Esses 3 versículos, uma convocação a glorificar a Deus pelo que através de Jesus Cristo Deus fez, por nos dar aquilo que jamais conseguiríamos se não fosse pela graça e pelo amor dele manifestados em Jesus Cristo, para nos salvar e também para nos guardar, para nos manter, para nos confirmar a cada dia essa fé e essa salvação. Através da pregação do Evangelho nós cremos, e é o Evangelho também que nos conduz, nos instrui, a palavra de Deus nos instrui. O texto então, versículo 25, a parte A, vai nos dizer que o Evangelho, ele é o poder de Deus para salvar e guardar. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, quem? Deus, ele é poderoso para nos confirmar, para nos guardar na salvação, para nos guardar na fé nele. O apóstolo Paulo, nos primeiros capítulos dessa carta aos Romanos, ele deixou muito claro, Deus deixa muito claro através da carta que ele inspirou o apóstolo Paulo a escrever, que não há em nós qualquer mérito, não há em nós qualquer obra que possamos fazer para nos salvar. Ele deixa muito claro que todos pecaram, que todos estão destituídos da glória de Deus. O quanto o ser humano está afastado e o quanto o ser humano sem Deus, longe de Deus, sem ser reconciliado por Cristo, ele está condenado à perdição eterna, está condenado ao inferno, e é somente por Cristo, através dele, que há salvação. No capítulo 1, capítulo 5, o apóstolo Paulo vai falar isso aqui na carta aos Romanos. E a carta aos Romanos também fala a respeito da salvação, que não há salvação em nós mesmos ou pela nossa força, pelo que eu e você podemos fazer, pelos nossos méritos, mas que essa salvação é pela fé em Jesus Cristo. E dos capítulos 6 a 8, e depois também dos capítulos 12 a 15, vai nos mostrar que além do Evangelho de salvar, o Evangelho ele traz transformação e nos guia nessa vida transformada. O Evangelho ele é um caminho que nós continuamos percorrendo. A carta aos Romanos mostra isso claro para a gente, que o Evangelho é instrumento de salvação e transformação de vida. Aqueles que ouvem a pregação do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, e entendem esse Evangelho, entregam suas vidas a Jesus Cristo, têm a sua vida transformada pelo poder de Deus através desse Evangelho. Esse Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, a boa notícia de que há salvação para os homens perdidos, para a humanidade perdida em Jesus Cristo, aquele que nos justifica, aquele que nos redime, aquele que nos reconcilia com Deus. Através do Evangelho nós somos salvos, e por meio dele, Deus com o seu poder nos transforma e nos conduz, nos confirma e nos guarda nessa salvação que recebemos através do Evangelho. Timothy Keller, teólogo, diz sobre esse texto, ele diz algo muito interessante. Ele diz que isso nos lembra que o Evangelho não é apenas o ponto de entrada para a vida cristã. Ele é também o caminho pelo qual prosseguimos. Ele é o caminho pelo qual nós crescemos na vida com Cristo e dela desfrutamos. É o Evangelho. Não é como se simplesmente crescemos no Evangelho e depois o abandonássemos, mas esse Evangelho é no qual nós vamos crescendo, é nele que nós vamos caminhando a cada dia, e é através dele, através dessa palavra, através da palavra de Deus, que expressa para nós e revela a salvação em Jesus Cristo e a sua vida, ressurreição, morte e ressurreição, que nós somos cada dia mais tornados parecidos com Cristo, tornados no caráter de Jesus Cristo, do Filho de Jesus Cristo, como nós vimos aqui lá no capítulo 8. Então, o Evangelho ele é essa palavra poderosa, e tanto os judeus, tanto aqueles que eram do povo de Israel, do povo escolhido por Deus, para ser aquele que receberia a lei, receberia a palavra inicialmente, de onde viria o Messias, Jesus Cristo nasceria dessa linhagem, tanto eles quanto os gentios, eles dependem da graça de Deus. É através de crer no Evangelho que chega a salvação, tanto a um quanto a outro. Tanto judeus como gentios, ali na igreja em Roma, o apóstolo Paulo está dizendo para aquela igreja, são totalmente dependentes do Evangelho. É pelo Evangelho, é pela pregação que a salvação chega a eles. Não é por onde você nasceu, não é uma marca física, mas é a marca no coração, a marca que o Evangelho faz, porque esse Evangelho, essa palavra vai dizer que
ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes. Então, essa marca desse evangelho, dessa palavra que penetra no coração, é essa marca da salvação, a marca no coração, a marca que Deus conhece. É Ele que sabe disso, e é Ele que confirma que nós somos povo dele através de receber esse evangelho. Mas o que é esse evangelho afinal? Nós falamos aqui. Esse evangelho, melhor do que perguntar o que é, quem é esse evangelho, porque esse evangelho é Jesus Cristo, é a vida, é a morte, a ressurreição, é a boa notícia de que Deus se fez homem, habitou entre nós, entregou a sua vida por nós e sofreu o castigo pelos nossos pecados, levou sobre ele a ira pelos nossos pecados e não permaneceu morto, ressuscitou, venceu a morte, nos dando assim salvação. Isso é o evangelho, isso é o que Cristo fez. O evangelho é Jesus Cristo. O que o apóstolo Paulo chama aqui então de meu evangelho. O apóstolo Paulo fala aqui: o meu evangelho é a pregação de Jesus Cristo. O evangelho ele é Jesus Cristo e não há outro evangelho senão a pregação de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo trata o evangelho aqui como o meu evangelho. Você pode ver isso no versículo 25, ainda no começo. Ele diz: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Por quê? O evangelho do apóstolo Paulo era diferente do evangelho dos demais apóstolos? Não. A diferença do evangelho do apóstolo Paulo para o evangelho dos demais apóstolos não era uma diferença de conteúdo, mas era a diferença no que ele dava foco. Os demais apóstolos estavam pregando para os judeus, para o povo que era ali o povo de Deus, que tinha recebido a lei. O apóstolo Paulo está pregando para os gentios, para aquele que originalmente não pertencia àquela nação escolhida por Deus. Então ele foca no quê? Que Jesus Cristo, ele traz salvação para todo aquele que nele crê. Então o evangelho do apóstolo Paulo, a diferença está simplesmente no fato de que ele dá o enfoque a que Jesus Cristo ele veio não somente para salvar o judeu, mas para salvar também o gentio, aquele que não pertencia ao povo de Israel, para salvar todo aquele que nele crê. É isso, o evangelho de Jesus Cristo, a pregação do evangelho, a boa notícia que o apóstolo Paulo dá é a salvação em Jesus Cristo. É esse o evangelho que ele está pregando, tendo o seu ministério então voltado para os gentios, como nós vimos aqui. O apóstolo Paulo foi um grande missionário entre os gentios, ele pregou para todo o mundo conhecido naquela época. Então ele foca nessa notícia de que, mesmo não sendo do povo de Israel, a salvação chega até eles através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, através da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Os gentios passam a ser parte do povo de Deus através da reconciliação feita por Jesus Cristo, pelo sangue de Cristo derramado na cruz. E aqui ele está dizendo que Deus guarda e confirma esses que creem no Evangelho, que são salvos por Deus. E os versículos 25 e 26, a última parte, vamos ler juntos? Versículo 25, a última parte, e o versículo 26, a primeira parte. Conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto, foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que esse evangelho, que é poderoso para salvar, que é poderoso para guardar, ele já havia sido anunciado no Antigo Testamento. Deus já tinha esse plano há muito tempo, desde a eternidade. O plano de redenção, o plano de Deus, de através de Jesus Cristo tornar-nos, nós, gentios, povo dele, povo de Deus, de nos salvar, foi concebido na eternidade. Foi concebido desde a eternidade, antes da fundação do mundo. Deus já tinha esse plano de redenção para a humanidade através de Jesus Cristo, já tinha o plano de fazer dos gentios, de nós, povo dele, povo de Deus, de nos levar para sermos filhos dele, co-herdeiros com Cristo. Uma família de muitos irmãos, cujo nosso irmão mais velho, podemos dizer assim, é Jesus Cristo, o Filho unigênito. E todos nós nos tornamos filhos através do que ele fez, através do que o Filho fez. Então, é a esse Deus que o apóstolo Paulo glorifica, é a esse Deus que traz salvação, é a esse Deus que
desde a eternidade já havia concebido esse plano. E ele vai dizer aqui também que esse plano é concebido na eternidade e ele é anunciado desde os tempos antigos. Ele foi guardado, esse plano foi guardado em silêncio nos tempos eternos. Ou seja, desde a eternidade Deus já tem esse plano, mas ele não foi revelado na sua totalidade nos tempos antigos. Ele foi anunciado por meio das escrituras proféticas. Ou seja, os profetas, quando nós lemos no Antigo Testamento e lemos o que os profetas dizem, Isaías 53 é uma profecia e é algo que nós gostamos muito de cantar aqui, eu e a Raquel, né? Que diz que Jesus, não fala Jesus, mas o servo, o servo sofredor que foi levado como ovelha muda, foi esmagado pelas nossas transgressões, enfim, já lá no Antigo Testamento anunciando que Jesus Cristo viria, que ele sofreria pelos nossos pecados e traria para nós salvação. Então, desde o Antigo Testamento tem sido anunciado. Desde a lei já está ali indicações de que viria o Messias, de que viria Jesus Cristo para a nossa salvação. Então, o mistério que ele diz aqui, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio no tempos eternos, esse mistério é o Evangelho de Jesus Cristo, que já estava ali meio que implícito desde o Antigo Testamento. E quando então ele diz, e agora ele foi manifesto, ele foi dado a conhecer. Agora ele está manifesto. E que manifestação foi essa? Foi a vida de Jesus Cristo, a sua morte e a sua ressurreição. Foi manifestado, revelado de forma definitiva esse mistério que é o Evangelho de Jesus Cristo. Esse mistério que é o poder de Deus para a nossa salvação é o Evangelho de Jesus Cristo. Então é através dele, através da vida, da morte e da ressurreição de Cristo que se tornou manifesto o Evangelho, porque ele é o Evangelho, ele é a boa notícia, a salvação a todas as nações através de Jesus Cristo vem sendo anunciada desde o Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento já está lá dizendo que a salvação chegaria a todas as nações. No Antigo Testamento, quando Abraão é chamado, ele é chamado para ser pai de nações, pai de grandes multidões. Desde o Antigo Testamento é anunciado que a salvação chegaria até nós, que a salvação chegaria até os gentios. E nós vamos ver aqui no versículo 26 que ele vai dizer: segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ou seja, Deus, quando concebe esse plano, ele já ordena desde a eternidade que essa palavra chegaria a todas as nações. Esse Evangelho ele é manifestado, ele é o próprio Cristo. Depois ele é anunciado pelos apóstolos e ele continua sendo anunciado por homens de Deus e chega até nós hoje para que nós também anunciemos esse Evangelho. Deus mandou que fosse assim, para que todos os povos possam crer em Deus e possam obedecer a Ele. Para a obediência por fé, diz o finzinho do versículo 26. Foi manifestado a todos para obediência por fé, para que crendo obedeçamos a essa palavra que é a palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo está dizendo: ora, aquele que é poderoso para confirmar a salvação de vocês, aquele que é poderoso para confirmar que vocês agora são povo de Deus através do Evangelho que foi anunciado desde os tempos antigos e foi concebido na eternidade. A esse Deus que se manifestou para que todas as nações crescem e obedecessem, a esse Deus seja a glória. O apóstolo Paulo, após dar uma explicação maravilhosa desse Evangelho, ele glorifica a Deus, porque ele reconhece que aquele Evangelho que está ali, tudo aquilo que está ali não é obra dele, mas é obra de Deus. Ele é instrumento para anunciar toda essa maravilha. Glorifiquem a Ele, pois Ele concebeu o plano de salvação, pelo qual os judeus e gentios são salvos e recebem vida eterna. Através dos profetas, Ele anunciou a vinda da salvação. Através dos profetas, Deus já anunciava desde os tempos antigos que viria a salvação. E no tempo determinado, na plenitude dos tempos, Ele envia o seu Filho Jesus Cristo e traz salvação a todos nós.
que cremos nele, todos os povos, em todas as nações, todos os que creem serão salvos. Deus chamou homens, apóstolos, aqueles 12 apóstolos, depois do apóstolo Paulo, e ele continua chamando missionários, homens de Deus, para pregarem o Evangelho, para que essa palavra chegue a todas as nações, e Deus confirma essa verdade aos nossos corações, da nossa vida, do nosso dia a dia, e confirmará também no dia do grande juízo, no grande dia do juízo final, confirmará que nós somos povo dele e nos levará para viver eternamente com ele. Mediante tamanha graça, mediante tamanho amor, mediante tamanha misericórdia de Deus, não há o que fazer senão glorificar a ele. Precisamos de doxologia na nossa vida, querido. Precisamos de palavras de glória, de exaltação a Deus. Estudar essa palavra, conhecer essa palavra deve nos levar a exaltar a Deus, deve nos levar a glorificar a Deus. Entender o quanto somos imerecedores e o quanto Deus nos amou, mesmo não tendo merecimento algum em nós, deve nos levar a glorificar esse Deus, assim como o apóstolo Paulo faz aqui. E ele encerra dizendo: ao Deus único, não há outro Deus, ele é Deus e somente ele é Deus. E sábio, o Deus que tem toda a sabedoria, que toda a sabedoria procede dele, o Deus que tem sabedoria a ponto de elaborar na eternidade esse plano de redenção para pecadores falhos como nós. A ele seja dada a glória, porque ele é digno de receber toda a glória. E essa glória ele recebe por meio de Jesus Cristo, que foi o que fez todas as coisas, foi o cumprimento do plano de salvação. Através de Jesus Cristo, Deus é glorificado pelos séculos dos séculos, para sempre. Amém. E assim o apóstolo Paulo encerra a carta aos Romanos, para a honra e glória do Senhor. Amados, esse texto nos ensina algumas coisas de fundamental importância para as nossas vidas. Esse texto nos ensina que toda a glória é de Deus. Toda a glória é de Deus. Não há glória nenhuma para mim e para você. Não há glória nenhuma para mim e para você no nosso ministério, do que nós fazemos no reino de Deus. Nós fazemos e recebemos dons e talentos para fazer pela graça dele e para a glória dele. Se o seu ministério é um ministério que tem abençoado vidas, glória a Deus por isso. Se a nossa pregação, a pregação da palavra, a verdadeira pregação da palavra de Deus e tem alcançado vidas, glória a Deus por isso. Se você tem, digamos assim, sido bem sucedido em qualquer área da sua vida, querido, tenha consciência de que toda a glória é de Deus, não há glória para você, não há mérito em você, mas a glória é de Deus. E principalmente quando nós falamos da salvação, toda a glória é de Deus. Você não é salvo porque você é bonzinho, você não é salvo porque você faz tudo certo, você não recebeu a salvação porque você é uma pessoa melhor do que as outras, mas é a graça e a misericórdia de Deus sobre nós. É pela graça e para a glória que nós recebemos a salvação, é pela graça de Deus e para a glória dele. A salvação é pela graça de Deus e é para a glória dele. Jamais se esqueça disso, jamais se ache superior a ninguém por causa disso, mas se você realmente recebeu a salvação, você é alguém que entendeu esse evangelho, você vai ter em você o desejo de compartilhar esse evangelho, o desejo de estudar essa palavra. O evangelho, somente o evangelho, isso precisa estar muito claro para nós, queridos. O evangelho, somente o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Deus revela a salvação através do evangelho. Não há nenhuma outra revelação, não há nenhum outro mistério a ser revelado para a salvação. A salvação é através de Jesus Cristo, do evangelho, está revelado no evangelho, pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, mas é dom de Deus, é presente dele, nos diz a palavra de Deus. As Escrituras, a Bíblia é a palavra de Deus revelada a nós. Deus ele revela a salvação desde os tempos antigos, como? Através das Escrituras. Observe o que diz a palavra de Deus, os versículos 25 e 26. Conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio de quê? Das Escrituras proféticas. Por meio das Escrituras, por meio da palavra de Deus.
Deus se revela através da Escritura. Não se deixe enganar. Conhecer essa palavra, essa boa notícia de salvação, deve nos levar a uma doxologia. Deve nos levar a palavras de glória a Deus. Deve nos levar a exaltar a Deus e convidar outros a exaltar a Deus. Por isso, nessa noite, eu te convido a glorificar a Deus pela salvação, glorificar a Deus pelo Evangelho, glorificar a Deus pela carta aos Romanos, que tanto nos ensinou ao longo desse ano praticamente um ano estudando essa palavra, essa carta, e poderíamos ficar ainda muito mais tempo. Continue se debruçando na palavra de Deus, estudando essa carta e os outros livros. Queridos, precisamos conhecer essa palavra. Se verdadeiramente fomos impactados e transformados por esse Evangelho, conhecer cada dia mais, fomos salvos, mas confirmar e sermos guardados, é necessário que nós estudemos essa palavra. Perseverar na fé, é necessário estudar essa palavra. É necessário conhecer esse Deus que nos confirma, que nos salva, que nos guarda e que nos instrui. Não abra a sua Bíblia somente quando alguém pedir para você abrir nos dias de culto, mas tenha uma vida de devocional, de estudo, tenha uma vida de busca por compreensão da palavra de Deus, tenha uma vida de exame, de examinar a palavra de Deus. Quando alguém pregar, quando alguém falar sobre a palavra de Deus, examine na palavra se é isso mesmo que está sendo dito por Deus. Porque essa palavra, querido, é a palavra de Deus e é nela que está o poder de Deus para a salvação. Talvez você ouça muitas palavras bonitas, filosofias, talvez você esteja ouvindo nesse tempo palavras de encorajamento, palavras que façam o seu coração se sentir bem, que massageiem o seu ego. Mas, querido, a salvação só está no Evangelho, que tem o poder de Deus para isso. Que Deus nos capacite cada dia mais a entender essa palavra e glorificar Ele, porque não há como não glorificar Ele quando entendemos verdadeiramente essa palavra. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus faça arder a cada dia em seu coração o desejo de estudar essa palavra, de conhecer a Deus através da revelação dEle nessa palavra. Aqui está a salvação revelada a nós. Aqui está o nosso manual de vida. Deus abençoe a sua vida, queridos. Nós vamos orar para nós encerrarmos, mas nós glorificamos a Deus pela sua vida, pela vida da sua família que está nos acompanhando nesta noite. Nós queremos agradecer aqui a Deus pela vida da irmã Norma Pacheco, a irmã Edneia Mesquita, está sempre conosco, tia Néia, Deus abençoe. O Ed Justo, Deus abençoe, querido, um prazer ter você aqui com a gente. A irmã Rita da Silva, Deus abençoe grandemente, grande prazer. Irmã Joselma Vitorino, amada irmã, estamos com saudade, que Deus aguarde e abençoe a cada dia, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a irmã. Irmã Sueli Gomes, Deus abençoe, muito bom ter a participação da irmã aqui com a gente mais uma vez. Irmã Carilena, Deus abençoe grandemente sua vida e toda a sua família, queridos. Nós louvamos a Deus e glorificamos a Deus também pela sua vida, pela vida da sua família, por você que tem participado das nossas sextas lives, nossos cultos aqui. E antes de nós orarmos, eu quero anunciar aqui que a partir da próxima sexta-feira nós teremos na nossa sexta live a participação de alguns pastores amigos, também de alguns irmãos que vão estar louvando ao Senhor, porque nós vamos iniciar na última sexta-feira de julho a programação do nosso mês dos jovens da Igreja Batista do Bairro Novo Mundo. Nós sempre celebramos o mês dos jovens, programações especiais todas as semanas na nossa igreja, mas dessa vez vai ser online, porque nós estamos ainda com algumas restrições. Então vai ser online e nós convidamos você para participar conosco. Na próxima sexta-feira, dia 31, estará conosco aqui o pastor Diego Fagundes, diretor executivo da Juber, Juventude Batista do Estado do Rio de Janeiro, estará trazendo a palavra do Senhor aqui para nós, trazendo aos nossos corações aquilo que Deus vai colocar no coração dele. Nós vamos estar no final aqui da live. Antes de encerrar, eu vou deixar o tema para os irmãos. Nosso tema é Ser Sal e Luz. Teremos cinco sextas lives com esse tema. Sexta live, Ser Sal e Luz.
e nós, cada um de nós, possamos compreender cada dia a palavra para que sejamos sal e luz. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor. Alcinei, Deus abençoe. Boa noite. Deus possa estar abençoando aí Alcinei, toda a família. Essa família linda. Deus abençoe, querido. Mais alguém? Então nós vamos agradecer a Deus, pedir também pela vida dos nossos amados e queridos irmãos, pela sua família, querido. Coloque agora a sua vida diante de Deus em oração. Senhor Deus, Pai de amor, justiça, Pai zeloso, Pai bondoso, nós louvamos ao Senhor, Pai. O Senhor tem nos guardado, tem sustentado e toda a glória é do Senhor, Pai. Não há em nós merecimento, nós somos pobres pecadores, Pai, necessitados da Tua graça. E graças ao Senhor, a sua misericórdia tem se renovado a cada manhã sobre nós. Continue abençoando a vida dos nossos irmãos. Possamos, ó Pai, reconhecer a cada dia que o Senhor é digno de toda a glória. Que o Senhor deve ser glorificado por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz. Sobretudo pela salvação que o Senhor nos dá através do seu Filho Jesus Cristo, ó Pai, pela graça, mas que custou o sangue do seu Filho na cruz. Nós agradecemos ao Senhor pela vida de cada irmão, de cada amigo que participou conosco deste culto. Que essas vidas sejam cada dia mais transformadas pelo seu Evangelho. Que molde em nós, Pai, o caráter do Teu Filho Jesus Cristo. Torne-nos cada dia mais parecidos com Ele, Pai. Perdoe, Senhor, as nossas falhas, ó Pai. Cada dia possamos crer mais no Senhor. Cada dia possamos ser, ó Pai, aquilo que o Senhor deseja que nós sejamos, Pai. Ó Pai, abençoe a vida dos nossos irmãos. Traga consolo e conforto àqueles que nesse momento necessitam, Pai. Traga a cura para aqueles que necessitam segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Boa noite. Boa noite, graça e paz. Vou tentar colocar aqui agora no final um pouquinho o nosso tema. Se eu não conseguir, os irmãos me perdoem. Deus abençoe. Tchau, tchau. Nós vamos estar postando depois aqui o tema das próximas sextas lives, mas o tema é ser sal e luz, lá com base em Mateus 5, de 13 a 16. Deus abençoe a vida de vocês. Eu não consegui projetar aqui, mas depois a gente vai postar aqui na página da Igreja Batista no Bairro Novo Mundo. Deus abençoe a sua vida, queridos. Muito obrigado por estar conosco. Beijo. Tia Dilene, Deus abençoe. Um grande prazer. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e toda a sua casa. Tchau, tchau.